Vídeo rápido sobre Vale, com código de negociação Vale3 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que no período retornou mais de 1.700% contra um retorno de apenas 480% de Bovespa, que é o principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$ 1.000 na empresa lá atrás se transformou hoje em mais de R$ 18.000, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Com base em números e dados históricos, a minha missão nesse vídeo é fazer com que você de fato não seja mais enganado, seja por um analista, seja por um grande banco, ou seja pelo seu youtuber favorito, dizendo que é inadmissível a Vale nesses preços. A gente vai olhar o relatório de produção e venda, que é extremamente importante, principalmente para nós como sócios da empresa, que é material e metodologia que a gente compartilha e estuda lá na nossa comunidade na área de membros. A gente vai olhar principalmente teoria de inversão de múltiplos, como olhar e entender uma empresa cíclica para se tornar sócio, mas também saber selecionar e comprar a empresa no melhor momento para daí sim multiplicar capital, patrimônio e evitar perder dinheiro, como infelizmente muitas pessoas perdem. Começar pelo simples, o cuidado que o investidor tem que ter quando olha para PL e para o EV/EBITDA quando a gente fala de empresas cíclicas. Digamos que aqui a gente está olhando para uma empresa cíclica muito boa, no caso, estamos olhando para a Vale. Eu tenho certeza que você viu o vídeo hoje do seu youtuber favorito dizendo que a Vale está muito barata porque ela tem um PL de 5,76 vezes o lucro. Vamos olhar aqui para 2021, onde ela teve o menor PL dessa série histórica recente. Ela tinha um PL de apenas 2,9 vezes o lucro. Isso daqui aparentemente sinaliza algo extremamente barato. Qual era o preço da Vale com esse PL baixíssimo de apenas 2,9 vezes o lucro? Em 2021, a Vale estava na sua máxima histórica, custando R$ 115, e quem investiu de lá para cá perdeu praticamente 50% de tudo que alocou. Vamos olhar para 2021 de novo, um EV/EBITDA muito baixo, na casa de 2,3 vezes. Muita gente seguiu, muita gente investiu porque ela estava com o menor múltiplo histórico. No meio do ano de 2021, e qual era a cotação dela no meio do ano de 2021? Cotação máxima, quem investiu perdeu 50% de tudo que suou, trabalhou e investiu na companhia. Vamos mudar de direção e tirar o foco do youtuber favorito, porque eu tenho certeza que não faz isso por mal. Vamos trazer agora para o analista, para casa, para corretor e para as notícias. A gente vai voltar lá no ano de 2021, falando sobre a alta de preços, aquele super ciclo de commodity que a gente tanto estudou lá na nossa comunidade, e lá atrás, mesmo com recorde atrás de recorde, o mercado ele projetava mais recordes, projetava que as ações iriam talvez ao infinito e ao além, mas a gente já viu qual era a cotação da Vale lá no meio de 2021, exatamente a máxima histórica da empresa. Quem alocou capital perdeu metade de tudo que tem. Lá em 2020, a XP, a maior corretora do nosso país, ela recomendava compra, reiterando compra para as ações da Vale. Qual era a cotação da Vale na data de divulgação desse balanço que eles analisaram? Ela era cotada a R$ 100, e quem investiu seu suado dinheiro de lá para cá perdeu 40% de tudo aquilo que investiu. E o que levou a XP há 4 anos atrás a recomendar a compra, o que levou eles a reiterar essa avaliação de compra, porque eles viam a Vale sendo negociada apenas 2,8 vezes o EBITDA, quando comparado aos seus pares que negociavam na casa de 5 vezes o EBITDA. Grava esse tipo de informação. Em todas as listas de recomendação, todas elas recomendavam compra. A Vale também liderava em fevereiro de 2022, com base nas mesmas premissas. Vale cotada a R$ 90, e de lá para cá, quem investiu dinheiro perdeu mais de 30% de tudo que tem. E aí lembra no relatório da XP que ela se baseia no EV/EBITDA, que é um múltiplo fundamentalista, e compara ele com pares globais? Na mesma época, outras pessoas falavam isso, diziam que a Vale é R$ 120, R$ 130, que poderia multiplicar o patrimônio de investidores nos próximos meses, ou seja, já está na máxima e vai multiplicar ainda mais. Afinal, ela negocia a 3,5 vezes o EBITDA e a 6,8 vezes o preço sobre lucro, o que já é um erro e vai contra a tese de inversão de múltiplos. E eles também, como todos os outros, compararam Rio Tinto e BHP, que negociavam a 5 vezes o EBITDA e a 9 vezes o lucro. Mais uma vez a gente vê a Vale sendo comparada, e mais uma vez quem investiu perder dinheiro. Não bastasse isso, eu separei aqui um comentário da Genial de agora, 3 dias atrás, e olha só as considerações deles, são
exatamente as mesmas de 4, 5, 3 anos atrás, fizeram muita gente perder. O nível de desconto que há nas ações da Vale parece injustificável, porque o EV/EBITDA da empresa é de apenas 3,1 vezes, está menor do que a média histórica. Nesse mesmo relatório, eles também comparam Vale com BHP e Rio Tinto e dizem que a Vale está mais barata do que os pares, e isso é motivo de recomendação de compra. E qual era o valor da Vale no mês de julho de 2021? A Vale estava aqui nas suas máximas históricas e, da mesma maneira que em todas as outras situações, quem investiu o capital na empresa perdeu muito dinheiro. E agora que a gente fechou essa parte, com números, com dados, com cotações históricas, como é errado olhar para PL e EV/EBITDA, ele é distorcido em empresas cíclicas e como isso pode levar o investidor a engano e a perder dinheiro, a gente vai falar um pouco da empresa, vai olhar o relatório dela e vai tentar chegar junto numa conclusão de qual é a melhor maneira para se investir e para se tornar sócio desse tipo de empresa. A Vale divulga o resultado já na semana que vem, então anota na agenda, dia 24 de outubro, a Vale dá praticamente o pontapé inicial e na outra semana a coisa acelera um pouco mais. A gente começa a ter Santander, Transmissão Paulista, Auren, Irani, Bradesco e diversas outras empresas. A Vale subiu bastante nas últimas 2 semanas, muito puxada por essa série de estímulos que a China trouxe. Eu deixei minha opinião lá atrás, que isso pode ser algo passageiro, só de curto prazo. Vale respondeu bem, porque mais da metade de toda a receita dela é demandada pela China. E como a economia lá não vai bem, o PIB não cresce na mesma pujança, com a mesma força que ele crescia lá atrás, toda vez que a gente olha relatório de Vale, não só de Vale, Vale, Petrobras e as outras, a gente sempre vai ver relatório junto com a questão de dividendos, porque a tese dessas empresas, em um momento um pouco mais difícil, ela é voltada para a remuneração. E o mercado espera os mesmos dividendos que eles já tinham expectativa depois desse relatório que ela acabou de soltar no mercado. O que o mercado enxerga hoje fica mais ou menos da casa de 8 até 11% até o ano que vem, se tudo se mantiver como está hoje nessa questão China e minério de ferro. E a gente já tinha visto a prévia do BTG no que diz respeito à receita da Vale, a expectativa é de que ela caia 13% na comparação anual, e depois da divulgação que foi ontem, hoje a Genial já soltou um relatório, e na opinião deles que tem recomendação de compra, o relatório ele não é tão bom quanto parece. E eles esperam uma queda significativa no lucro líquido, não dá para enxergar aqui embaixo, mas nos números que eles trazem, a Vale ela vai lucrar 36% a menos do que ela lucrou no terceiro tri do ano passado. E eles chegam nesse tipo de conclusão, nesse tipo de número, com base nisso daqui. A gente chegou a fazer no passado juntos, eu fiz esses cálculos, a gente trouxe a estimativa com base em produção, venda e preço praticado. A gente chegou muito próximo quando a Vale divulgou o resultado financeiro, deu uma diferença ali de 6, 7%, e essa é a importância do relatório de produção. Ele é algo muito próximo, ele é muito realista do que a gente vai ver na semana que vem. Na minha opinião, foi um ótimo resultado, talvez por eu enxergar a empresa cíclica um pouco diferente do que os outros. Quando eu vejo uma previsão de queda no lucro, para mim é algo normal, uma vez que a gente está em ciclo de baixa da commodity. Não tem como a commodity sair das máximas e a empresa continuar crescendo em receita e lucro. Quando comparada a 21, a Vale está em queda, a Petrobras está em queda, a Clabin está em queda, você pode olhar a Irani está em queda, Gerdau, Goal, Quatros em Minas, todas elas estão em queda. É um ciclo e um processo normal para a empresa comoditizada, mas quando a gente olha para dentro, para aquilo que a empresa está realizando, a Vale trouxe números muito bons. Na comparação anual, que essa é a mais importante, num comentário rápido, da mesma maneira que olhar PL, EV/EBITDA para a empresa com esse comportamento é errado, tentem avaliar o mínimo a comparação trimestral. Quando a gente olha para a empresa comum, Banco do Brasil, Itaú, Sanepar, essas empresas mais ordinárias, empresas de utilities, olhar a comparação trimestral já é errado para elas. Olhar a comparação trimestral para a empresa cíclica, ele é mais errado ainda, porque é um intervalo muito curto, isso daqui não serve de nada, ele só serve para atrapalhar o investidor. A comparação correta, principalmente nesses casos, é a comparação anual, porque a gente tem um intervalo de 12 meses, e aí sim a gente consegue enxergar algum ciclo ou uma possível virada de ciclo. Minério de ferro subiu 5% a produção, Pelotas, a Vale subiu em 13% a produção, excelente resultado. Cobre cresceu 5%, níquel cresceu mais de 12%, e uma vez que ela produziu, esse daqui talvez seja o principal norte para o sócio, ele é como se fosse o guidance para o investidor, a gente vem para o próximo ponto que afeta a empresa. A Vale ela produziu mais, mas ela vendeu mais no período, então em minério de ferro, de maneira geral, ela vendeu pouca coisa a mais, pouco mais de 1%, mas quando a gente abre isso, a gente vê que a venda de finos, ela inclusive caiu, uma queda
muito marginal, mas vamos levar em conta que foi uma queda. Pelotas subiu mais de 17%, 18%, arredondando aqui, e Pelotas tem um valor agregado muito maior, um minério de ferro de maior qualidade, porém tem que ver se isso vai compensar, porque o core da empresa mesmo, aquilo que ela ganha dinheiro em termos de volume, é o minério de ferro na parte de finos. E cobre e níquel teve uma alta de 1,9 e de 3,8 na venda. Então até aqui, dos 3 relatórios que têm impacto na Vale, 2 eles são extremamente positivos, resumo de produção e resumo de vendas. O terceiro é a realização de preço, eu sempre chamo isso daqui, lá na nossa comunidade, de preço praticado. Preço praticado vai ser para ela, vai ser para a Klabin, vai ser para a Irani, vai ser o preço praticado médio do produto final da empresa. E o que a Vale trouxe para a gente do preço praticado? Que a notícia ela não é tão legal, da parte de finos, na comparação anual, que ele já tinha caído de 21 para 22, de 22 para 23, agora de 23 para 24, ele caiu de novo 14%. De Pelotas, aquele que subiu produção e subiu vendas, o preço praticado dele caiu mais de 8%, e a única notícia positiva aqui fica por conta do cobre, o níquel também caiu mais de 20%. Então tudo aquilo que parecia bom até agora, ele deixa de ser positivo, ele entra aqui num campo negativo. A Vale produziu mais, a Vale vendeu mais, mas o preço que ela praticou no período foi menor. É o que sobra para o sócio, é aguardar até a semana que vem, saber se realmente ela vai entregar uma receita menor e um lucro também 30% menor, se o lucro vier menor. Com certeza os dividendos também vão ser menores, vamos torcer para isso não acontecer e que a produção e venda dela compensem essa questão do preço praticado menor. E agora, para a gente finalizar a terceira parte do vídeo, a gente já estudou, viu dados e números sobre a questão de inversão de múltiplos, que é material lá da comunidade, a gente falou sobre o relatório de desempenho e agora a gente fecha no como traçar estratégia e olhar para esse tipo de empresa. Quem é sócio de empresa cíclica, o ciclo é mais importante do que a minha opinião, ele é mais importante do que a sua opinião, ele é mais importante do que a opinião do seu youtuber favorito, que avalia o múltiplo errado, ele é mais importante do que a avaliação do banco, ele é mais importante do que a corretora. Quem compra empresa cíclica na bolsa está, na verdade, comprando o ciclo econômico delas. O desempenho dessa empresa, ele oscila conforme a commodity oscila, e isso acaba distorcendo o múltiplo. E por conta disso, boas empresas não são o suficiente. Não adianta seguir a recomendação de quem quer que você queira seguir, porque mesmo ela sendo uma ótima empresa, se comprar uma empresa cíclica de maneira errada e no momento errado, mesmo que ela seja uma ótima empresa, isso não basta. Se não comprar uma boa empresa a um bom preço, o investidor ele não vai ganhar dinheiro e ele pode inclusive perder, mesmo investir numa excelente empresa. A única pessoa que vai definir preço é você, e uma das estratégias que lida de maneira muito fácil com uma situação assim é olhar o preço da commodity nos últimos 10 ou 20 anos. A gente acaba pegando vários ciclos. Quando a gente olha, por exemplo, para o petróleo ele está na média ou acima da média dos últimos 10 anos. Quando a gente vem para o minério de ferro, é a mesma situação. Ele está inclusive acima da média dos últimos 10 anos. Por que olhar para a commodity e não para a empresa depois que já encontrou uma excelente empresa? É porque obrigatoriamente, enquanto ela se mantiver uma boa empresa do lado de dentro, e a gente acabou de ver que a Vale ainda é, porque ela entrega número, ela obrigatoriamente ela tem que seguir, uma vez que quem dita o preço final, receita e lucro, é a commodity. Então minério de ferro sobe, a Vale sobe, minério de ferro cai, a Vale cai. Nas mínimas movimentações, eles seguem, isso é quase que uma obrigatoriedade enquanto a empresa tiver fundamentos. A partir do momento que ela não tiver fundamento, que ela tiver endividada ou coisa do tipo, isso daqui deixa de existir. E o mais correto não é fazer um top-down, que é isso que a gente está fazendo, é fazer um bottom-up, que é olhar primeiro para a empresa e depois olhar para o cenário macro. E quando a gente olha para o macro e para o minério de ferro, fica muito fácil olhar o ciclo nas ações da Vale. Teve o super ciclo que acabou em 2021 e de lá para cá a Vale ela não se tornou uma empresa ruim, ela não deixou de ser boa, e a gente acabou de ver nos números dela que ela entrega acima do que o mercado espera, que ela entrega acima do próprio guidance dela. Só que mesmo ela fazendo todo esse esforço, não adianta, ela é ligada a uma commodity, e todo ano o resultado cai, e caso o minério de ferro continue caindo, ele vai cair em 22 e ele vai cair em 23, é um processo muito normal. Quando a gente fala de empresas cíclicas, dá para tirar do anual e vir aqui para uma ótica trimestral, vai ver que desde 2021 aqui, que foi o pico, todo trimestre o resultado da Vale ela cai. A Vale ela é uma excelente empresa, mas o resultado ele vem caindo, e isso puxa a receita e lucro para baixo. O sócio de empresa cíclica, ele tem que definir a sua própria estratégia. Seguir a ideia de outra pessoa já é arriscado por si só. Seguir a ideia de outra pessoa, quando a gente fala de empresas cíclicas, é pior ainda.
Em empresas cíclicas, quando tudo parece que está bom, está ruim. E quando tudo parece que está ruim, está bom. Uma maneira muito fácil de se enxergar a empresa cíclica, e aqui eu falo para quem não é sócio. Quem já é sócio da empresa, como eu, que comprei a última vez ela lá em 2015, 16, próximo a 12, 13 reais, de lá para cá ele multiplicou mais de 10 vezes o capital. Uma maneira muito simples de enxergar isso daqui é já ter um portfólio pronto com empresas normais que não são cíclicas e decidir ter a premissa de só comprar empresas cíclicas quando elas passam por um mau momento. Então o sócio vai lá e estuda, por exemplo, só as melhores empresas, Vale, Petrobras, pegou papel e caneta e decidiu que só vai investir nessas empresas quando o minério de ferro estiver abaixo da média histórica, porque isso vai afetar o custo caixa da Vale e de todas as outras. Quando isso afetar o custo caixa, a cotação vai cair, o dividendo vai diminuir bastante, o PL ele vai ficar distorcido, ele pode ser de 50 vezes. E aí de um jeito muito simples, sem cálculo milaborante, sem comparar ela com pares globais, sem olhar para o EV/EBITDA, sem fazer cálculo de receita, preço praticado, cotação do dólar no trimestre que esse preço foi praticado, sem nada dessas coisas, ele definiu uma estratégia muito simples e além dessa estratégia, ele pode se utilizar do DCA, que é o custo médio de aquisição. Ele não faz nada dessas contas mirabolantes, ele não segue recomendação de corretora ou do youtuber favorito. A única coisa que ele faz é de tempos em tempos comprar a ação, independente da cotação, se ela está na alta ou se ela está na baixa, ele vai capitalizar tudo isso e lá na frente a gente tem estudos que mostram que o custo médio de aquisição para quem se mantém no longo prazo, 10, 15, 20 anos, ele supera em 99% dos investidores e acima de tudo ele não perde mais dinheiro. Ele deixou de ser um perdedor e passou a ser um vencedor na bolsa de valores. Durante o dia o Ibovespa estava em alta, a Vale também respondeu bem, uma alta de 1%, foi um bom resultado, a Vale continua sendo operacionalmente uma empresa excelente. Recomendo fortemente a leitura de Howard Marks. Ele não é só um grande investidor, gestor de fundos, ele é um dos caras que mais compreendem, que compreenderam essa questão de ciclo de mercado. Howard Marks ele é leitura obrigatória e vai te ajudar a traçar essas estratégias que a gente acabou de falar. Ou compra abaixo da média histórica, ou compra em períodos de crise e dificuldade, ou faz estratégia de custo médio. Ele é mestre em ensinar e em repassar esse tipo de informação. Então esse foi o vídeo de hoje, a gente ia focar bastante no relatório operacional, mas eu preferi trazer um conteúdo que é da comunidade, então se você não faz parte, considere fazer. Além da carteira do canal, a gente tem uma parte muito mais teórica, uma parte de conceito e teses. Cuidado quando vocês ouvem alguém dizendo que o PL e que o EV/EBITDA de alguma empresa cíclica está baixo, e isso significa que ela é barata, pode chamar atenção. Fala, opa meu camarada, não é bem assim que funciona, espalhem isso. Quanto mais gente a gente conseguir atingir, melhor para a comunidade, melhor para essas pessoas, para esses investidores, quanto menos dinheiro eles perderem, melhor pra gente, que a gente fica mais satisfeito. Deixa no comentário se gostaram ou não, se é sócio da Vale ou não, mais uma vez um excelente relatório da empresa. Se o lucro cair na semana que vem, não se assustem, faz parte de um ciclo normal, de uma excelente empresa, mas que no final das contas, ela ainda é cíclica. Caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal, preencha o formulário através do link aqui embaixo, pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valo Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.